Amém. Glória a Deus. Paz ao Senhor a todos. Amém. Convido os irmãos desde já a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreve João. Evangelho segundo escreve João, capítulo 8. Prometo que vou tentar ser o mais rápido, prático possível, compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Evangelho segundo escreve João, capítulo 8, versículo 7. E depois nós vamos ler João capítulo 11, versículo 39, amém? Que manhã especial, né, irmãos? Que presença de Deus maravilhosa, os louvores. Claudião hoje está derramando óleo, hein, varão? Meu Deus, que isso? Mandou até um rap aqui. Meu Deus, varão. Me ajuda aí. Poderoso, isso aí, tamo junto. João capítulo 8, versículo 7, os irmãos acharam? O texto diz assim: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Agora vamos lá para João capítulo 11, versículo 39. João 11, 39, o texto diz assim: e disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Amém? A mensagem que o Espírito Santo quer compartilhar ao nosso coração nessa manhã tem como título Pedras no Caminho da Graça. Eu creio que nessa manhã algumas pedras que tentam impedir da gente viver a plenitude da graça de Deus serão removidas da nossa vida. Eu vi um irmão lá no fundo colocando a mão até no rim. Até pedra no rim, se tiver, essa manhã vai sair, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Meu Deus. O propósito do Evangelho, segundo escreve João, é apresentar, revelar Jesus como verbo divino que se fez carne. Então, se você já leu alguma vez o Evangelho escrito por João, você vai perceber que na primeira parte desse Evangelho, o foco de João está no ministério público de Jesus. O foco de João é evidenciar, é deixar claro que Jesus era Deus. Por isso que, se você ler esse Evangelho completo, você vai encontrar Jesus transformando água em vinho. Você vai ver Jesus curando o filho de um oficial do rei. Você vai ver Jesus curando um paralítico lá no tanque de Betesda. Você vai encontrar Jesus multiplicando os pães, caminhando sobre o mar, curando um cego de nascença. E por fim, você vai encontrar Jesus ressuscitando Lázaro após 4 dias dentro de um sepulcro. Os dois textos que nós lemos aqui no início é amplamente conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que todos, ou pelo menos a grande maioria, já ouviu pelo menos alguma ministração sobre a mulher que foi pega no ato de adultério, ou sobre a ressurreição de Lázaro. E a minha intenção nessa manhã, desculpe quebrar a sua expectativa, não é trazer nada novo. A minha intenção nessa manhã não é de forma alguma falar algo que você já não saiba, mas eu creio nessa manhã que através desses dois textos nós iremos extrair lições poderosas que irão avivar o meu e o seu coração. Em João capítulo 8 nós temos o texto da mulher que foi pega em adultério. Em João capítulo 11 nós temos a ressurreição de Lázaro, que era um amigo de Jesus. Falando primeiramente a respeito de João capítulo 8, o texto que fala sobre a mulher que foi pega em adultério, a primeira coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto é perceber o quão severo é o tribunal dos homens. Ao ler esse texto, é possível perceber, irmãos, que o tribunal dos homens é rigoroso. O tribunal dos homens é severo. O tribunal dos homens é inflexível. Mas se por um lado o tribunal dos homens é rigoroso, se por um lado o tribunal dos homens é severo, é inflexível, o tribunal de Deus é gracioso. O tribunal de Deus é misericordioso.
Eu ouvi 2 amém aqui na frente, mas foi o único. Eu vou de novo. Se o tribunal dos homens é inflexível, severo, rigoroso, o tribunal de Deus é gracioso, é misericordioso. Talvez seja esse o motivo, a razão pela qual Davi escolheu cair na mão de Deus e não nas mãos dos homens, em 2 Samuel capítulo 24. Porque nas mãos de Deus existe abundância de misericórdia. Nas mãos dos homens ele morreria, mas nas mãos de Deus Davi recebe vida e vida em abundância. Nas mãos dos homens é o fim, mas nas mãos de Deus é possível recomeçar. No tribunal dos homens você vai encontrar um Herodes no trono e um profeta na prisão. No tribunal dos homens você vai ver um José, mesmo sendo inocente, jogado dentro de um calabouço. No tribunal dos homens você vai ver Jesus sendo condenado, morto, e um Barrabás sendo libertado. No tribunal dos homens, essa mulher de João capítulo 8 está prestes a ser apedrejada. No tribunal dos homens, essa mulher está prestes a morrer, mas no tribunal de Deus ela é absolvida. No tribunal de Deus ela é perdoada. No tribunal dos homens ela é odiada, humilhada, rejeitada, mas no tribunal de Deus ela é amada, ela é acolhida, ela é perdoada. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo nessa manhã, mas o meu coração se alegra, porque nós estamos diante de uma mesa que nos traz a consciência de que um dia nós deveríamos ter sido julgados segundo o tribunal dos homens, mas Deus em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, olhou para mim, olhou para a sua vida e disse: eu não vou julgar ele, eu não vou julgar ele como ele merece, eu vou perdoar, eu vou limpar, eu vou santificar, eu vou dar um lugar na mesa para ele, e ele vai morar comigo para todo sempre. A palavra dele vai nos garantir isso em Romanos capítulo 8 verso 1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será que tem alguém que foi perdoado aqui nessa manhã? Falando sobre o segundo texto, o texto da ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus chega em Betânia. E Betânia era uma aldeia, um lugar no qual Jesus ia para recarregar as suas energias. Por quê? Em Betânia, Jesus não encontrava pessoas interessadas nos seus presentes. Em Betânia, Jesus encontrava pessoas interessadas na sua presença. Diferentemente da multidão que buscava Jesus por aquilo que ele poderia oferecer, em Betânia tinha uma família de amigos que buscava Jesus por quem ele era. Lázaro era um desses amigos, mas a Bíblia diz que Lázaro adoece. E quando Lázaro adoece, as suas irmãs Marta e Maria, elas correm e mandam buscar Jesus, mas Jesus não chega na hora que elas esperavam. Por quê? Porque o relógio de Deus nunca vai se ajustar ao meu e ao seu relógio. A sua pressa não vai apressar os propósitos de Deus. Ele chega no tempo certo, na hora certa. Jesus, ele nunca se atrasa, ele nunca se adianta, ele sempre chega na hora certa. Após 4 dias morto dentro de um sepulcro, Jesus chega. E quando Jesus chega, ele vai encontrar Marta com uma fé desajustada. Por quê? Porque Marta cria um Jesus que poderia ter evitado a morte. Diga comigo, um Jesus do passado. Mais forte, mais uma vez, um Jesus do passado. Ela cria em um Jesus que poderia ressuscitar os seus irmãos dos mortos. Diga comigo, um Jesus do futuro. Mas ela tinha dificuldade de crer num Jesus que era poderoso para fazer um milagre no presente. Marta diz: Jesus, se o Senhor estivesse
passado, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz: calma, fica tranquila, porque o seu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, ele vai ressuscitar nos últimos dias, no dia da ressurreição dos mortos futuro. Perceba que ela tem capacidade de crer num Jesus que fez, num Jesus que fará, mas tem dificuldade de acreditar num Jesus que faz hoje. Eu sei que Deus fez, eu sei que Deus fará. Existe uma fé naquilo que Deus já realizou. Existe uma expectativa de que Deus realizará. Mas nós não podemos perder a fé de que o nosso Deus é um Deus que faz hoje. É um Deus que faz no presente. É um Deus que faz agora. Eu sei que Deus abriu, eu sei que Deus abrirá, mas o nosso Deus é um Deus que abre. Eu sei que Deus curou, eu sei que Deus curará, mas o nosso Deus é um Deus que cura. Eu sei que Deus salvou, eu sei que Deus salvará, mas precisamos crer que o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o Deus que fez no passado, Ele é o Deus que fará no futuro, mas Ele é o Deus que faz no presente. Ele é o Deus que faz hoje, Ele é o Deus que faz agora. Nós não podemos viver uma vida apenas lembrando das coisas do passado, e muito menos apenas com expectativa das coisas que estão por vir. Nós precisamos crer e experimentar o poder de Deus na nossa vida hoje. Em Êxodo capítulo 3, Moisés vai ter um encontro com o Senhor na sarça ardente. Nesse diálogo, Deus apresenta para Moisés o projeto de libertação, o projeto de redenção. Quando Deus termina de apresentar esse projeto para Moisés, Moisés olha para Deus e diz: Deus, o projeto é maravilhoso, o projeto é grandioso, o projeto é bom, faz sentido, só tem um pequeno probleminha. Quando eu chegar lá no Egito, eles vão me perguntar: qual é o nome do seu Deus? O projeto, Deus, faz sentido, o projeto é maravilhoso, mas quando eu chegar lá, eles vão me questionar: você veio em nome de quem? Por quê? Porque lá no Egito havia um catálogo com mais de 2.000 deuses diferentes. Irmãos, tinha Deus para tudo lá, era um Deus específico para cada situação. Então lá você tinha um Deus que governava o sol, você tinha outro Deus que governava a lua, você tinha um Deus que fazia chover, você tinha outro Deus que trazia seca, você tinha um Deus que fazia nascer, e tinha outro Deus que fazia morrer, tinha um Deus que governava as águas, tinha um Deus que governava a terra. Irmão, tinha tanto Deus, mas tanto Deus no Egito, que se você olhar lá no catálogo lá do Egito, você vai encontrar até o Deus dos encalhados que não se casam nunca. Cadê os solteiros aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Não tem agora, né? Tá todo mundo casado. Engraçado isso, né? Vou perguntar de novo. Se você solteiro não levantar a mão, você vai casar só em 2100. Cadê os solteiros aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Aí, ó, começou a aparecer, pipocar alguns aí, tô vendo. Aí, irmãos. Imagina você lá, irmão, irmã solteira, tô te vendo, varão. Aí, ó, você não levantou a mão, não deu um glória ainda. Dá um glória aí, varão, fica de pé aí, David. Dá um glória. Dá um glória aí, varão. Aê, boa. Tô fazendo a sua propaganda, varão, me ajuda aí. Tá muito fraco, tá muito fraco. Imagina você lá no Egito, solteiro, solteira, aí de repente alguém chega para você e diz assim: olha, tem um Deus aí que está desencalhando geral, está desencalhando todo mundo, até aquele irmão que estava 40, 50 anos lá na fila, casou ontem. Irmão, imagina a fila que ia ter no templo desse Deus. Era jejum, oração, subir monte, campanha de 90 dias, o negócio ia ficar sinistro. Eu estou contextualizando, estou brincando com você, mas é verdade isso.
Tanto é verdade que, se os irmãos forem estudar depois de forma profunda as 10 pragas do Egito, vocês vão perceber que cada praga enviada por Deus, na verdade era um sinal dos céus, Deus pisando na cabeça de um Deus falso do Egito. Então cada praga que Deus enviou, era Deus dizendo: esse Deus é falso, mas eu sou o único e suficiente Deus verdadeiro. Moisés diz: Deus, o projeto é bom, o projeto é maravilhoso, mas quando eu chegar lá, eles vão querer saber: o seu Deus é especialista em quê? Porque aqui a gente tem o Deus especialista da lua, especialista do sol. Moisés, o seu Deus é especialista em quê? Qual é o nome do seu Deus? Aí você abre lá em Êxodo capítulo 3, 14, não precisa, eles vão pôr aqui na tela. Põe aí, varão, aí eu falei? Estamos ligados, estamos conectados. Êxodo capítulo 13, versículo 14, Deus diz para Moisés: Moisés, você vai dizer que o eu sou te enviou. Deus, eles vão me perguntar: o seu Deus é especialista? Me ajuda aí, varão. Boa. O seu Deus é especialista em quê? Você vai dizer para eles, Moisés: o meu Deus é especialista em tudo. Porque se lá no Egito tem um Deus específico para governar o sol, se lá no Egito tem um Deus específico para governar a lua, para governar as águas, para governar a terra, o meu Deus é o eu sou, aquele que governa o sol, aquele que governa a lua, aquele que governa a noite, aquele que governa o dia. Eu vou ficar nessa parte aqui até você falar alguma coisa. Eu sou o que faz nascer, eu sou o que faz descer a sepultura, eu sou o que fecha, eu sou o que abre, eu sou o que comanda, eu sou o que governa, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. No seu lugar eu teria levantado as duas mãos para adorar, porque o seu Deus é especialista para toda e qualquer necessidade. Ele é o eu sou, ele é o eu sou, ele é o eu sou. Aleluia! Se for para ele, pode aplaudir mais forte. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, ele é o médico para o enfermo, ele é o advogado para o indefeso, ele é o juiz para o injustiçado, ele é o caminho para aqueles que estão perdidos, ele é a porta para quem está sem saída. Ele é a vida para aqueles que estão mortos. Ele é o especialista que você precisa nessa manhã. Não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual seja as suas dores. Para alguém aqui nessa manhã ele vai ser médico, para outros ele vai ser advogado, para outros ele vai ser juiz, para outros ele vai ser salvador, para outros ele vai ser libertador, porque ele é o eu sou, ele é tudo aquilo que você precisar que ele seja na sua vida. Perceba que quando Deus se manifestou a Moisés, ele não diz: Moisés, eu sou o grande eu era. E muito menos ele diz: Moisés, eu sou o grande eu serei. Ele diz: eu sou o grande eu sou. Na vida tudo muda, as estações se alteram, mas o seu Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele continuará sendo eternamente. Só isso aqui já era suficiente para você estar dando glória, irmão, mas eu vou ter que ler um texto. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus adiantado, irmãos. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E os 4 animais tinham
Cada um, eu vou ler até aqui com vocês, tinha cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não se cansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, que era, passado, que é, presente e que há de vir. Eu vou de novo, Ele é aquele que era, passado, que é, presente e o que há de vir. O seu Deus é o mesmo ontem, hoje e será por toda eternidade. Ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, quando olhamos para o texto de João 8 e de João 11, nós encontramos algumas semelhanças entre esses dois textos. Primeiro, os dois textos revelam pedras que precisavam ser removidas. Segundo, os dois textos apresentam pessoas que precisavam de um milagre de Jesus. Terceiro, os dois textos apresentam 2 ordens de Jesus. Quantas ordens? Quantas ordens? Primeiro falando de João capítulo 8, versículo 7, a primeira ordem que Jesus dá é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra nela. Aí o texto não diz, mas como mente de pregador flutua, a gente pode imaginar aqueles que estavam com as pedras nas mãos pensando assim: essa semana eu falei mal da minha sogra, deu ruim. Aí o outro, segura aí, pastor, essa semana eu apostei na Bet, coloquei que o São Paulo ia ganhar, misericórdia, só perdi dinheiro, pequei, deu ruim, não vai dar para apedrejar também. Aí o que estava do lado disse: então, eu fui na mesma onda e joguei no tigrinho. Que isso, varão? Deus está vendo, crente. Você está achando que o tigrinho vai mudar a sua vida? Tigrinho não muda a vida de ninguém não, irmão. Da tribo de Judá. Meu Deus. Pegou, ele pegou. Se for para Jesus, pode aplaudir. Está conectado, meu Deus. Que isso, varão? O tigrinho não muda a vida de ninguém, irmãos. É só? Meu Deus. Aleluia. Então, irmãos, em João capítulo 8, Jesus libera uma ordem. E a ordem de Jesus é: quem não cometeu pecado pode começar a tirar a primeira pedra nela. O que é atirar pedras? Atirar pedras é acabar com as esperanças de alguém. Atirar pedra é arrancar a possibilidade do milagre restaurador da salvação. Atirar pedras é anular o poder restaurador da graça. Atirar pedras é tomar uma posição de juiz. Atirar pedras é se colocar no direito de acusar alguém. Atirar pedras é matar sonhos, é destruir chamados, é abortar propósitos. Escute isso, você não faz ideia da quantidade de pessoas, e eu me incluo, que chegaram nessa igreja, nesse lugar, na Bereana Itaquá, durante esses 6 anos de existência, um pouco mais, alguns meses, 6 anos e alguns meses, né? Que vieram completamente apedrejadas, feridas, machucadas. Muitas pessoas chegaram aqui, talvez apedrejadas por um sistema religioso abusivo, que fere, que machuca. Quantas pessoas, irmãos, não chegaram aqui com uma palavra negativa dizendo: você nunca mais vai se levantar, você nunca mais vai fluir ministerialmente falando, você nunca mais vai cantar, você nunca mais vai pregar, você nunca mais vai deixar Deus te usar como ferramenta, a sua família nunca mais vai ser a mesma se você sair desse lugar, você não vai viver a bênção de Deus se você não ficar aqui nesse lugar, você nunca mais vai ser feliz, você nunca mais vai ter paz. E olha você aqui.
E eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se você crê, levante as suas mãos. Os seus sonhos não serão soterrados pelas pedras que foram lançadas contra a sua vida. Todas as pedras que te impedem de fluir, todas as pedras que te impedem de crescer, todas as pedras que te impedem de avançar, serão removidas da sua vida hoje. Serão removidas da sua vida hoje. Se você crê, pega essa palavra em nome de Jesus. Em João capítulo 8, a ordem é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas a ordem de Jesus em João capítulo 11 é: tirem a pedra. Lázaro estava morto há 4 dias. E necessitava que alguém retirasse a pedra para que o milagre acontecesse. Às vezes eu e você, como igreja, precisamos nos levantar para tirar as pedras da vida de pessoas, para que o milagre de Deus aconteça. Quantas e quantas pessoas estão como Lázaro do nosso lado, mortas, sem esperança, sem expectativa. E por que essas pessoas não levantam? Porque nós não temos coragem de tirar a pedra. Jesus dá uma ordem dizendo: tirem a pedra. Marta se levanta e diz: mas Senhor, você tem certeza? Porque se eu tirar essa pedra, já cheira mal demais. E a ordem de Jesus foi: tirem a pedra. Para ver o milagre restaurador da salvação, irmãos, escute isso aqui que isso é forte. De vez em quando nós precisamos tirar a pedra da vida das pessoas, ainda que isso implique em expor situações mal cheirosas, ainda que isso implique em expor situações desagradáveis, para que pessoas ouçam a voz de Jesus e recebam vida novamente. Muitas vezes vai ser necessário mexer em situações desagradáveis, mexer em situações que já estão mortas. Não ouvi um glória ainda. Por que muitos Lázaros estão mortos ao nosso redor? Porque nós não temos coragem de tirar a pedra e expor o mau cheiro daquela situação. Mas eu creio que nessa manhã nós seremos revestidos de coragem. Sabe o que é tirar a pedra, irmãos? É dar a oportunidade do milagre acontecer na vida de alguém. Tirar a pedra é dar a oportunidade para que alguém viva uma ressurreição. Tirar a pedra é dar a chance de alguém recomeçar. Tirar a pedra é olhar nos olhos daquele que está morto e dizer: você não vai terminar assim, você vai voltar a viver. Tirar a pedra é olhar para aquele que está caído e dizer: você vai voltar a ficar de pé, você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a fluir, você vai voltar a sorrir. Por quê? Porque a pedra está sendo removida da sua vida hoje. Tirar a pedra é liberar palavras de vida, é dizer: essa situação não vai terminar em morte, você vai viver. Essa situação não vai terminar em fracasso, você vai levantar-se novamente. Você não vai desistir da sua casa, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do seu ministério. Sabe por quê? Porque existe esperança para você, porque existe esperança para você. Em João capítulo 8, existe um grupo de pessoas querendo atirar pedras em uma mulher que ainda estava viva. Em João capítulo 11, tem alguém dizendo: ele está morto, mas nós cremos.
Não tem mais esperança, mas nós cremos. Não tem mais saída, mas nós cremos. Nós vamos remover a pedra, e quando a voz de Jesus entrar dentro do sepulcro, aquele que estava morto vai ter que ressuscitar. Por quê? Porque a voz de Jesus é poderosa. Ele ressuscita mortos, Ele cura os enfermos, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Guarde algo no seu coração. Jesus não te chamou para lançar pedras. Jesus te chamou para remover as pedras. Só esse lado pegou. Eu vou para eles aqui, que eles são pentecostal, estão comigo. Vocês estão comigo, varão? Jesus não nos chamou para atirar pedras. Jesus nos chamou para remover as pedras. Agora esse lado vai vir comigo, quer ver? Jesus não chamou você, irmão, para acusar as pessoas, para lançar pedras, para atirar pedras. Jesus te chamou para remover as pedras, para que a voz de Jesus entre e o milagre aconteça. O evangelho, irmãos, significa boa notícia, boas novas. Diga bem forte: o evangelho é uma boa notícia. Diga mais forte: o evangelho é uma boa notícia. Jesus trouxe vida a pessoas mortas. Jesus restaurou famílias que estavam destruídas. Jesus ressuscitou sonhos que estavam apodrecidos. Por quê? Porque o propósito do evangelho é trazer vida, e vida com abundância. Talvez alguém diga: irmão, mas antes de conhecer Jesus eu já era vivo. Não, negativo. Antes de você conhecer Jesus, o seu coração apenas batia. Antes de você conhecer Jesus, você apenas respirava. Agora, vida de verdade você não tinha. Porque viver sem Jesus não é viver. Viver sem Jesus é sobreviver. Porque vida de verdade nós encontramos no Cristo. Vida de verdade nós encontramos em Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, quando ele escreve a carta aos Efésios capítulo 2, versículo 1, dizendo: nós, ainda que vivos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida, palavras de vida, palavras de vida eterna. João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para quê? Para que tenham vida, para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 14, verso 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você pode, celebre o nome desse Jesus aí no seu lugar, meu irmão, porque Ele é vida, porque Ele é vida, porque Ele é a vida. Aleluia. Cadê os músicos? Vem comigo aqui, batera, pra gente encerrar, pra parecer que tá acabando. Quando eu falo assim, tem mais meia hora, irmãos. Brincadeira, já vou encerrar. Vem cá, batera, vem os músicos aqui. Eu quero encerrar essa última parte aqui, todos juntos, e aí passamos para a ministração da ceia. Aleluia. Nós estamos diante de dois textos, diante de duas histórias, diante de dois personagens, diante de duas passagens. Escute isso: onde os túmulos ficaram
vazios. Eu vou repetir. Os 2 túmulos de João capítulo 8 e de João capítulo 11 terminaram vazios. Como assim o túmulo de João capítulo 8? Eu te explico. Irmãos, aquela mulher ela foi pega num ato de adultério. Não tinha absolvição nesse caso. Não tinha escapatória. Então é só preparar o túmulo, é deixar tudo pronto, chegar para Jesus, pegar a sentença, apedrejar e acabou, enterrar. Esse era o plano. Mas aí Jesus chegou. Irmão, dá um trabalho fazer isso aqui, irmão. Você não pegou? Eu vou de novo, porque eu sábado inteiro ontem à tarde, pastor, pensando nisso aqui. Eu vou de novo, irmão. Os acusadores estão dizendo, nós vamos apedrejar, nós vamos matar, nós vamos acabar com ela. Mas aí Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele advogou a causa daquela mulher. E sabe o que aconteceu? O túmulo ficou vazio. Em João capítulo 11, Jesus chega em Betânia e ele dá uma ordem: tirem a pedra. Mas Jesus já cheira mal, tal, não tirem a pedra. Quando tiram a pedra, Jesus dá um grito: Lázaro, vem para fora. E o túmulo de Lázaro ficou vazio. Porque o seu Jesus, o meu Jesus, é especialista em deixar túmulos vazios. Diga assim bem forte: o meu Jesus é especialista em deixar túmulos vazios. Mais forte: o meu Jesus é especialista em deixar túmulos vazios. Você pode me ajudar a concluir essa mensagem, sim ou não? Você me ajuda, sim ou não? Fininho está gravando aqui, os irmãos estão gravando ali em cima. A gente vai fazer um negócio bonito para Jesus. Depois você vai ver lá no vídeo e vai falar: ó, eu concluí essa mensagem aí, hein? Então o que você vai fazer? É bem simples. Eu vou dizer uma frase, e no final dessa frase você vai completar ela dizendo assim: o túmulo ficou vazio. Melhor, você só vai dizer assim, ó: ficou vazio. Vamos simplificar: ficou vazio. Mas tem que ser com voz de pregador, voz de profeta, pentecostal. Você está aqui comigo, sim ou não? Vamos ensaiar então, vamos fazer só um ensaio. Eu vou falar, aí eu falo a frase e no final vocês gritam assim: ficou vazio. Pode ser só um ensaio, beleza, Fino? Só um ensaio. Vamos lá, 1, 2, 3. O túmulo de Lázaro. Top demais. Vocês virem comigo agora, irmão, vai ficar show. Vamos lá. Então eu vou provar para vocês que Jesus é especialista em deixar túmulos vazios. O túmulo da filha de Jairo, o túmulo do filho da viúva de Naim, o túmulo da mulher adúltera, o túmulo de Lázaro. Ao terceiro dia, as mulheres chegaram no sepulcro. As mulheres chegaram no sepulcro e elas estavam preocupadas com uma pedra que era muito grande e não poderia ser removidas. Mas quando elas chegaram lá, elas ergueram os olhos e elas viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Elas viram 2 homens vestidos de branco e eles olharam para elas e disseram: por que procuram entre os mortos aquele que vivo está? Ele vive, ele vive, ele vive.
sepultura, porque a sepultura de Jesus ficou vazia. A sepultura de Jesus ficou vazia. Escute isso. As pessoas normais nascem, crescem e morrem. Agora o crente, ele nasce, ele cresce, ele até morre, mas ao ouvir a trombeta tocar, agora era a sua hora, batera, vem comigo, vamos aqui de novo, aqui ó, aquela lá. As pessoas normais, elas nascem, elas crescem e elas morrem. Agora o crente, ele nasce, ele cresce, ele até morre, mas quando a última trombeta tocar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, de todo nome está. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora. Declare os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória acima de atenção, irmãos, o nosso último endereço não será a sepultura. O seu último endereço não será o túmulo. O último endereço do cristão não é o cemitério, porque há uma promessa para a igreja de Jesus. Há uma promessa para a igreja de Jesus, que nós viveremos para sempre, que nós viveremos para sempre. Eu vou ler um texto e eu encerro, a gente passa para a ministração da ceia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: e eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada